Então, vamos dar início aqui a uma apresentação do Alisson, dos modelos. Tanto o modelo que está implementado numa planilha em Excel, que ele é muito interessante do ponto de vista de deixar muito claro o conjunto dos passos que são realizados no modelo, das etapas, né, de modelagem, e também, assim como também uma versão do modelo SMAP, que foi desenvolvido aí em R. Ele vai mostrar um pouco aqui os dois para vocês, e agradeço então, Alisson, aí, novamente. Mais uma vez, professor, é um prazer estar aqui compartilhando essas experiências, mostrando para o pessoal, desmistificando um pouco coisas que às vezes as pessoas podem considerar que são complexas, mas na verdade, olhando com cuidado e aos pouquinhos a gente vê que dá para a gente entender, abrir essa caixa, tá certo? Então, de novo, pessoal, peço que se vocês tiverem dúvidas, fiquem à vontade, perguntem, a gente está aqui para trocar ideias, tá bom? Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Vocês estão vendo o Excel? Sim, Pronto. Tá pequeno ou tá dando para enxergar bem os números? tá bem. Tá legal, Pronto. tá. Beleza. Então, como eu tinha falado para vocês, no modelo hidrológico, os dados que a gente vai fornecer como forçantes são a série de evapotranspiração potencial, ó, que está aqui. Então, como nós estamos falando do SMAP mensal, então nosso passo diário é mensal, né? Para cada mês você tem uma informação de evapotranspiração potencial e a outra forçante é a forçante da precipitação. Então aqui eu dei duas séries de precipitação, mas percebam, eu estou considerando posto 1 e posto 2, ou seja, duas estações pluviométricas, considerando também que cada uma delas tem uma determinada área de influência sobre a bacia, né? Ou seja, a informação de precipitação que a gente vai utilizar é uma informação espacializada, levando em consideração a área. E uma das maneiras mais usuais e mais simples para considerar a área seria calculando o Thyssen, né? Ou seja, a área de influência pelos polígonos de Thyssen de cada um dos postes que estão dentro ou nas proximidades da bacia, e dada a área de influência, calcular qual seria a precipitação estimada para aquela área, né? Então é o que está feito aqui. Percebam que essa foi colocada a nomenclatura de cores com esse azulzinho aqui representando o que é um dado fornecido pelo usuário. Ou seja, não é um modelo que calcula, é o dado que o usuário deve fornecer, né? A série de evapotranspiração potencial e a série de precipitação. Se o usuário tivesse feito por fora o Thyssen dele, calculado a área na bacia, que é o formato como está lá no R, que eu vou mostrar depois, eu já forneço a precipitação espacializada. Aqui no Excel não, ele calcula, para cada data, o valor da precipitação na área é o valor da precipitação daquele posto vezes a sua área de influência, mais a prestação do outro posto vezes a área de influência, certo? Como está aqui. Bem, qual é a lógica da representação do processo de chuva-vazão aqui no Excel, certo? Com o SMAP. Ele tem dois reservatórios, certo? O reservatório superficial do solo, né, como a gente tinha visto, e um reservatório que representa o aquífero, que está aqui, ó, o reservatório subterrâneo, certo? Você tem que fornecer um valor inicial para o reservatório superficial e um valor inicial para o reservatório subterrâneo, certo? Depois a gente vai ver como é que a gente avalia esse valor inicial, né? Aqui ele fornece o valor inicial a partir de uma variável intermediária, né? Ele utiliza uma variável que está diretamente associada
ao reservatório superficial e outro que está diretamente associado ao reservatório subterrâneo para fornecer esse valor inicial. Mas seria algo similar a fornecer diretamente o valor inicial do reservatório superficial e subterrâneo, certo? As variáveis que ele utilizou foi a taxa de umidade inicial, né? Então, isso aqui é a taxa de umidade justamente no início, anterior à simulação, e essa está associada ao reservatório superficial, e a vazão básica, né? A vazão de base inicial, certo? Que aí ele faz uma estimativa aqui como sendo 95% do mínimo das vazões que foram observadas, né? Aqui na nossa região semiárida, a gente sabe que durante o período em que não há precipitação, os nossos rios eles não têm vazão correndo, né? Nossos rios são intermitentes, o que nos leva a compreender que nós não temos uma vazão de base, né? Nosso escoamento de base ele é zero, ou seja, o aquífero ele não tem um estoque relevante para produzir vazão durante o período em que não ocorre precipitação, né? Então, aqui nesse caso a gente já poderia, se fosse uma bacia no nosso semiárido cearense, a gente já poderia assumir que o valor inicial do reservatório subterrâneo é zero, ok? Então, alguma pergunta? Pode falar, diga. Nessa parte aí, né, da inicialização, esse teor de umidade inicial, a gente, para iniciar o modelo, considera um valor, chuta, assim, ou dependendo da região, como é que é feita essa escolha? A gente vai ver aqui que a gente pode calibrar esse parâmetro, certo? Mas, a princípio, mesmo para os casos em que a gente vai calibrar, a princípio vamos dizer que a gente vai chutar um valor qualquer aqui. E depois a gente pode fazer um ajuste, se a gente quiser. Ok? Porque o processo de calibração aqui com o... Mas eu chuto seria esse 0,5. Como é o teor de umidade, ele varia entre 0 e 1, né? Inclusive, ele é dado como uma relação entre o quanto de água eu tenho no reservatório superficial pelo SAT, que vocês lembram que o SAT, que aqui está representado como Vmax, é justamente a quantidade de água máxima que o reservatório pode ter, o reservatório superficial. Então, essa taxa de umidade é quanto de água eu tenho e quanto de água eu posso ter. Ou seja, ele está entre 0 e 1, né? Tanto que aqui, ó, nessas taxas de umidade, ó, ele sempre calcula como o tanto de água que eu tinha no reservatório dividido pelo Vmax, que é o SAT, certo? Então, é um valor entre 0 e 1. Ele foi chutado aqui 0,5 porque é o valor do meio, mas a gente pode testar outros valores e a gente pode, se a gente quiser, colocar essa variável para ser calibrada também. O ponto no Excel, se você quiser calibrar, você dá um chute inicial e depois você vai lançar a calibração com o solver, tá bom? Então, o processo de representação da transformação da chuva e vazão com o SMAP, ele parte da atualização desses reservatórios, né, superficial e subterrâneo. Então, no próximo mês, o valor do reservatório superficial é o valor que eu tinha no passo anterior, mais as entradas menos as saídas. A entrada que a gente tem é a precipitação, então ele está somando aqui a precipitação sobre a bacia e está subtraindo o escoamento superficial direto, né, porque uma parte da precipitação não vai para o reservatório superficial, ela escoa direto superficialmente, né? Então ele retira o escoamento superficial, retira a evaporação real que aconteceu e retira a recarga que vai para o aquífero. Então, quando a gente vai olhar no reservatório subterrâneo, que é o aquífero, essa recarga ela já vem como entrada. Ó. Então, eu tenho que a atualização no reservatório subterrâneo é o passo anterior, menos a recarga, menos o escoamento de base, né, que vai em direção à calha do rio, né, mais a recarga do aquífero.
ok? Então ele vai atualizando, ó, sempre nesse mesmo sentido. Mas para fazer essa atualização, eu preciso calcular esses fluxos, né? Ou seja, quanto é que é o meu escoamento superficial? Quanto é a minha evaporação real? Né? Quanto é a minha recarga do aquífero, né? Que é esse volume percolado aqui. Os cálculos desses fluxos também são fatores definidos pela própria dinâmica do SMAP, né? Pela representação conceitual desses processos hidrológicos. E eles dependem dos parâmetros. Então, por exemplo, o escoamento superficial, ó, a gente vê aqui que ele depende da taxa de umidade no início do período, e essa taxa de umidade é só a relação de quanto de água tinha no solo, sobre a quantidade máxima de água que eu posso ter, né? Essa quantidade máxima é um parâmetro que vai ser fixo, que a gente vai ter que calibrar depois, encontrar qual é o valor correto dele, mas por enquanto eu poderia chutar aqui um valor qualquer, né? Primeiro a gente está fazendo essa representação esquemática para que o modelo consiga calcular quem é a vazão no final e a gente possa calibrar, encontrar os valores desses parâmetros que aproximem a vazão calculada pelo modelo da vazão observada. Então, voltando. O escoamento superficial, ele é calculado como essa taxa de umidade vezes a precipitação elevada a um outro parâmetro, ó, que é esse PES. Certo? Então, é como se a quantidade de água que escoa, ela depende de quanto precipita. Se precipita muito, uma boa parte dessa precipitação vai escoar. Se precipita pouco, a quantidade de água que vai escoar é menor, certo? E aí, o percentual da água que escoa depende da taxa de umidade no solo. Se o solo já estiver muito úmido, a tendência é que escoe mais e que infiltre menos, porque o solo já está mais próximo de uma condição saturada, certo? Isso está relacionado lá com a curva de infiltração de Horton, né? E aí, o que vai definir essa taxa com que a parte da precipitação se transforma em escoamento superficial é esse parâmetro PES, certo? Ele depende da umidade, que é um fator de 0 a 1, né? 0 a 1 elevado a um determinado coeficiente, continua sendo um valor entre 0 e 1. Então, é sempre um percentual da precipitação que se transforma em escoamento superficial. E aí, essa taxa aqui, definida pelo expoente, depende desse parâmetro PES, que é um outro parâmetro a ser calibrado. E, obviamente, ela vai depender do tipo de solo, inclusive da declividade, declividade média ao longo da bacia, certo? A evaporação real, ela está relacionada com a evaporação potencial. No entanto, a evaporação potencial é o quanto poderia evaporar se eu tivesse água suficiente para evaporar aquele valor que as condições climáticas permitiriam de evaporação. Mas se eu não tiver água nenhuma, não tem como evaporar, né? Então, a evaporação real é a taxa de umidade vezes a evaporação potencial, certo? Então, se o solo estiver saturado no SMAP, 100% da evaporação potencial ocorre. Bem, vou acelerar aqui para não tomar muito tempo, para não passar a hora de vocês. Enfim, da mesma maneira, a gente tem as equações que representam a percolação no aquífero em função do estado do reservatório superficial e que tem parâmetros que controlam essa recarga, né? Então, o ponto é, dado uma determinada condição do solo, eu tenho como calcular quem são as trocas que vão ocorrer entre os reservatórios e tenho como atualizar o estado dos reservatórios. E aí, parte dessas trocas de fluxos são justamente o que gera o escoamento total, né, a vazão na bacia, já que o escoamento superficial direto mais o escoamento de base é o que forma a vazão gerada na bacia. E aí eu posso calcular essa vazão gerada na bacia com outra informação que tem que ser fornecida pelo usuário, por isso que está azulzinho, né? Essa informação que tem que ser fornecida pelo usuário é a vazão observada, a vazão que foi monitorada. Então, o modelo está representando bem o processo se essa vazão observada se aproximar dessa vazão que foi calculada pelo modelo.
Então eu tenho que mexer nesses parâmetros aqui para que essa vazão calculada se aproxime da observada. E aí, mais uma vez, para que ela se aproxime, eu tenho que estabelecer uma métrica de aproximação. E essa métrica, ela provavelmente vai ter alguma tendência de acertar mais os picos, acertar mais as exceções, mas aqui a gente vai acabar adotando uma métrica única. Você pode usar, por exemplo, o Nash, que é o que foi feito aqui. Então, ele calcula o erro quadrático, e ele calcula também a correlação, ele calcula o Nash, certo? Então, o que você tem que fazer é alterar esses valores, certo? Desses 4 parâmetros, para fazer com que você escolha a métrica, pode ser o Nash, para fazer com que o Nash seja o maior possível, ok? No entanto, aqui no Excel você tem uma forma mais direta de fazer isso, para não sair mexendo de um por um o valor desses parâmetros, existe o solver do Excel. Como eu não estou no Excel mesmo, não vai ter como mostrar aqui para vocês, porque eu estou no Google Sheets, né? Mas no Excel vocês têm uma ferramenta de solver que ele abre uma janelinha e você diz, eu quero maximizar, aí eu digo que, por exemplo, eu quero maximizar o Nash. Ou então, se eu quisesse fazer utilizando outra métrica, eu quero minimizar a soma dos erros quadráticos, certo? Eu escolheria qual é a minha métrica. E eu diria se eu quero maximizar e minimizar. Depois eu digo o que é que eu quero variar. Variando o quê? Variando esses valores aqui desses 4 parâmetros a princípio. Depois eu vou explicar porque está azulzinho aqui o K. Certo? Percebam então, por exemplo, se eu mudasse o valor aqui desse escoamento, eu altero os valores de vazão que vão ocorrer bem aqui, ó. Por exemplo, se eu colocar aqui o crack, que está 0, se eu colocasse ele 50, o crack ele controla a recarga do aquífero. Aqui nessa minha simulação, o aquífero está sempre vazio. Mas quando eu alterei ali para 50, ó, ele mudou os valores aqui. E gerou escoamento de base. Certo? Ou seja, quando eu altero o valor dos parâmetros, eu altero o valor da vazão calculada pelo modelo. Mas eu quero alterar de maneira aproximada da vazão observada. Então, eu posso, alterando manualmente, e vendo o que acontece aqui com o Nash, ou com a soma dos erros quadráticos, ou usar o solver que vai fazer isso automaticamente para mim. Ok? O que acontece aqui no Ceará, pode perguntar, se alguém quiser perguntar. Alisson, só uma dúvida. É porque no caso dos meus dados que eu peguei, eu não tenho uma série completa ali de vazões observadas, certo? Ok. Aí quando eu entrei com esses dados na planilha, deu um erro no Nash, porque ele está fazendo a vazão calculada menos a observada levando ao quadrado. Como não tinha dado, ele deu erro. Aí a gente fez a gente fez uma condicional para se não tivesse dado naquele ponto, seria 0. O S1 e o S2 que ele coloca aí na planilha. Eu não sei se essa é a maneira correta de fazer. Pronto, então. Quando você for calcular o Nash numa determinada data em que um dos dois não tenha, por exemplo, o calculado você vai ter porque o modelo vai dar, o observado você não tem, né? Então você só deve comparar nas datas em que você tem. Se você for usar a soma dos erros quadráticos, e quando você não tiver no observado a soma dá 0, você somar 0 a qualquer valor é como se você não tivesse somado nada, né? Então estaria correto, porque você colocando o 0 aqui no erro quadrático, você estaria simplesmente deixando de somar naquela data em que você não tem dado, que é o que deve ser feito. Ok? Beleza. Uma coisa que você não pode fazer é dizer que vai ser o observado e o calculado valendo 0. E outra coisa que você tem que tomar cuidado é quando for calcular a média dos observados, porque essa média dos observados não pode estar contando os zeros. Porque o Nash faz... era o S1 e o S2 que você estava falando, não era? Você tem que assegurar que as operações que você está fazendo são equivalentes a fazer a série completa menos aquelas datas, entendeu? Você tem que assegurar que a operação que você está fazendo está assim. Então no S1 e no S2 eu retiro esses valores que não tem dado, né? De vazão observada.
Isso. Se você Certo. substituindo por zero tiver algo equivalente a isso, dá certo. Ok? Tem que só fazer essa Tá. verificação. Ok? Só mais uma questão também, que eu observei que nessa planilha, no erro quadrático, ele não está somando a coluna inteira. Se tu vê ali na sua Certo. opção, aí, nesse ponto, ó, soma dos erros quadrados, ele não está somando tudo que está ali. Ah, tudo bem. Existe algum motivo para isso? Não, o correto é que esteja indo até o final do período de simulação que você vai considerar. Tá Mas certo? nesse caso é porque utilizou um período para validação e outro para calibração. Ah, entendi, professor. Então Isso a é gente mantém assim nos nossos dados? eu acho que é relevante, sim, você separar. Porque, assim, é muito importante. A gente está falando dessa calibração, mas a calibração faz com que você esteja ajustando naquele período a vazão calculada com a vazão observada, né? E você tem que ter uma garantia de que em outro período, os valores dos parâmetros que você encontrou fornecem uma boa performance para o seu modelo, ou seja, ele continua dando vazões calculadas e observadas parecidas, mesmo em períodos que você não utilizou para calibrar, né? Isso é a validação. Então, é relevante sim você fazer a separação, mas aí você deve escolher qual período você vai utilizar para calibrar e qual período você vai utilizar para validar. E essa escolha depende da sua disponibilidade de dados, de precipitação e de vazão observada. Certo? Certo. Você pode, por exemplo, escolher 50% para calibrar e 50% para validar, ou então 70% para calibrar e 30% para validar. Ok? Aí, algumas coisas relevantes. Essa inicialização aqui, ela tem um impacto, né? E aí você pode avaliar até graficamente qual é o impacto dela. Se você altera o valor da inicialização, isso deve ter um impacto maior no início do período, porque a representação dos processos não depende tanto desse valor inicial. O valor inicial vai ter um impacto aqui num determinado período. Então, o que você pode fazer, existem algumas soluções. Ou você adota um valor que você considera que seja confiável. Para cá, para o nosso estado, a gente sabe que, principalmente no segundo semestre, a umidade do solo está mais baixa, mas aí você não tem como dizer exatamente qual o valor. E você sabe que o escoamento de base, pelo menos no segundo semestre, você poderia dizer que era zero, certo? Então você poderia assumir valores. Ou então você poderia usar um período de aquecimento. Usar um período que você não vai se interessar tanto se ele está acertando na calibração dele, porque ali você está usando só para aquecer o modelo. E aí você joga ele fora na avaliação do Nash, certo? Aí esse período de aquecimento é como se fosse o período necessário para amortecer o efeito dessa inicialização. E uma outra estratégia que você pode utilizar é usar o valor inicial como um valor a ser calibrado, como sendo um valor como os parâmetros, certo? No caso aqui do Ceará, a gente sabe que como o escoamento de base costuma ser zero, porque a gente não tem um aquífero relevante para gerar esse escoamento de base, a própria calibração ela acaba empurrando o crack para zero. E aí, nesse caso, o parâmetro K ele fica irrelevante, porque o K ele define a saída do aquífero para gerar o escoamento de base. Mas se a recarga é zero, então o aquífero vai estar sempre vazio. E ele estando sempre vazio, não importa qual é a taxa de saída dele, certo? Porque se ele está sempre vazio, é como uma bacia com a torneira que está sempre vazia. Se a torneira estiver muito aberta ou pouco aberta, não importa. Então, por isso, a gente pode acabar adotando um valor fixo aqui, como esse valor 3, já que se você fosse calibrar todos os valores, para quando o crack for zero, todos os valores aqui seriam independentes. Alisson, Diga, professor. a gente vai ter a oportunidade de continuar na próxima aula. Perfeito. Então, talvez se pudesse já fazer assim, um resumo final, porque como eu tenho a aula na graduação, Tá bom. eu podia tentar sair, mas eu não sei se eu saindo daqui tem problema com a gravação. Não, acho que a gente pode deixar para a próxima aula mesmo, continuar essa discussão, mostrar no R, eu acho que seria interessante também. Sim, sim. Né? Exatamente. Então, vamos fazer isso. Conclua, né? E aí, em seguida, a gente encerra aí, a gente retorna na próxima
na quinta-feira. Perfeito. Então, basicamente é isso, pessoal. A gente, a partir desse esquema, consegue ajustar a vazão calculada pelo modelo com a vazão observada e encontrar os valores dos parâmetros que nos permitem fazer essa aproximação. Isso é o processo de calibração do modelo hidrológico, o modelo hidrológico concentrado como SMAP. Tá bom? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, para aqui meu compartilhamento. Eu queria tirar uma dúvida só com o professor. Em relação a aula de docência vai ser hoje, professor, a reunião? Não, porque a maioria quer na terça-feira. Opa, vou parar aqui a gravação. Não poderia hoje, então eu vou marcar para sexta, de tarde, que foi o horário que eu vi que a maioria tem condição de ter essa atividade. Então vai ser Que horário? 2 horas da tarde. Tá bom. Professor,